Ok, agora eu vou transformar em outra. Ser gentil, né? Contratualismo. Eu passei pro pessoal que veio no dia da tempestade aí já, no início dessa aula, né? Eu vim também, como eu sou profissional dedicado. O problema central, a pergunta central que está sendo respondida, é importante entender ela, tá? É por que eu devo obedecer ao Estado? Por que eu tenho a obrigação moral de obedecer às leis instituídas pelo Estado? São várias leis, né? Por exemplo, serviço militar obrigatório para homens com 18 anos. É uma lei. É uma lei. Você pode gostar dela ou não. Mas tá aí. Pagar os impostos. Você deve pagar também a lei, né? Se você não paga, você vai pro SPC. Imagina. 18 anos no SPC. Ali, o nomezinho vermelho aqui. Fechou, né? Tem outras leis que parecem que são mais consensuais, né? Porque elas são aprovadas moralmente também. Por exemplo, não devo assassinar outra pessoa. Pelo menos não sem um bom motivo. Né? Qual seria o bom motivo para assassinar outra pessoa? Quando você está com a vida em risco, né? Por exemplo. Mas essa é uma lei que ela existe, né, em praticamente todas as legislações, que ela tem um respaldo moral também. Parece que ela nem precisaria estar escrita para as pessoas considerarem ela adequada. Né? Mas o nosso ponto aqui com a justificação do Estado é porque eu devo obedecê-lo, em outras palavras, porque o poder do Estado sobre nós está justificado. Tá? Ele regulamenta a nossa vida através de leis. Tá? Então, o Estado, conjunto de instituições que exercem o poder político. Isso é o Estado. Existem diversas formas de Estado. Por exemplo, o sistema do Estado brasileiro é um sistema de 3 poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. Eu não falei já o legislativo. São 3. Tem também outros esquemas diferentes. Por exemplo, o modelo inglês, que é uma monarquia parlamentarista em que o poder político está centrado no parlamento. Tá? E o que é o poder político? Isso é fundamental também, que são características do Estado. Tá? São 2 características fundamentais do poder político e, portanto, dos Estados em geral. Por mais que eles sejam diferentes, todos os Estados têm essas 2 características necessariamente. São elas, primeiro, a característica de produzir uma legislação, leis, e punir quem não cumpre. Então a gente poderia chamar essa de característica punitiva do Estado. Tá? Essa formulação é do John Locke. O Max Weber tem outra formulação, sociólogo. O Estado, o poder político do Estado é um monopólio, ele tem um monopólio da violência legítima. Quer dizer que a violência é legitimada porque a lei está lá posta e quem desacatar a lei vai sofrer a violência do Estado, geralmente é detenção. Né? Então a primeira característica do Estado e do poder político é a característica de punição, punir os infratores. Segunda característica, e tão importante quanto a primeira, é proteger aqueles que estão sob seu domínio. Tá? Todos os cidadãos do Estado têm, pelo menos do ponto de vista ideal, normativo, a proteção do Estado. Tá bom? Agora, para a aula de hoje, tá? Contratualismo é um tipo de justificativa do Estado. Os contratualistas são Locke, Rousseau e Hobbes. Eu não vou falar de nenhum deles particularmente, eu vou falar das estratégias contratualistas de um modo geral, tá? Então, como que o contratualista, de um modo geral, justifica o Estado? Como que ele responde a pergunta: por que eu devo obedecer às leis? Por que eu devo obedecer ao Estado? O que seria o contratualismo? Eu vou explicar agora. Eu vou explicar agora. Primeiro, o que é um contrato, tá? Um contrato é um acordo firmado entre 2 partes, tá? Firmado entre 2 partes. Por exemplo, um namoro é um tipo de contrato. Um namoro é um contrato. E, ao estabelecer o contrato, você vai colocar as cláusulas do contrato. E se essas cláusulas forem quebradas, o contrato também pode ser quebrado. No caso do namoro, geralmente tem a ver com mentira, traição e por aí vai. Tá? Nesse caso aqui, as partes contratantes, as partes, quer dizer, que fazem parte do acordo são a sociedade
e o Estado, tá? E os contratualistas vão defender que o Estado está justificado na medida em que nós, tá, concordamos voluntariamente, quer dizer, a gente expressou a nossa vontade de que o Estado exerça o poder político sobre nós, por qualquer justificativa que seja, tá? No caso do Hobbes, seria para você sair do estado de guerra de todos contra todos. No caso do Rousseau, seria para diminuir a desigualdade. No caso do Locke, seria para ter um sistema legal válido para todos. Mas isso não importa a particularidade de cada um. Todos eles vão defender que a gente deve voluntariamente dar o nosso consentimento para o Estado, para que ele tenha poder sobre nós. Então a pergunta é, por que eu devo obedecer ao Estado? Porque eu expressei o meu consentimento voluntário para que o Estado tenha esse poder sobre mim. Tá? Top. Agora é só para entender, gente, não é para questionar. Vocês entenderam? Segundo, isso chama voluntarismo, tá? Voluntarismo por quê? Eu voluntariamente expresso o meu consentimento com relação ao poder que o Estado exerce sobre mim. Segundo, o universalismo significa que as leis que são colocadas pelo Estado vão valer igualmente para todo mundo, tá? Então, os termos do contrato gerais são esses aqui: o voluntarismo e o universalismo. Quer dizer que se eu não expressar o meu consentimento com relação ao Estado, ele não está justificado. Problema, aqui ó, que surge dessa perspectiva colocado nesses moldes. O problema é que, por exemplo, a Lavínia, alguém já bateu a sua porta e perguntou para você se você concorda com o Estado? Para ti, Ana? Para ti, Jaciara? Não. Também não. Ninguém bate lá em casa. O IBGE não põe na tua casa nunca? Não. Perguntar quantas geladeiras você tem? Perguntando onde ela Não. mora. Eu moro no meio do mato, senhor. Ninguém chega lá. Enfim, nenhum de nós nunca declarou a concordância expressa com o Estado. Isso é o problema dessa justificativa colocada nesses termos. Tá? A não ser aqueles que são naturalizados. Não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa é estrangeira, por exemplo, um argentino, um norte-americano, um boliviano, e ela vai se naturalizar brasileira, aí sim, ela vai expressamente colocar nesses termos a sua concordância com o Estado. Ela é obrigada a fazer isso, para se naturalizar. Mas nós, que somos brasileiros natos, não expressamos o nosso aceite, nosso consentimento ao Estado, em momento algum. Pelo menos eu acho, né? Nenhum de vocês. Então, esse é o desafio, esse é o problema que os contratualistas vão ter que tentar solucionar. E existem 3 estratégias básicas para tentar solucionar este problema. Essas 3 estratégias, cada uma delas tem, obviamente, uma crítica possível a ser feita. Tá? Primeira, contrato histórico. Qual é a estratégia aqui? Vocês não expressaram a sua vontade de aderir ao Estado, tudo bem. Os seus pais também não. Muito provavelmente, vocês conhecem eles. Seus avós também não. Seus bisavós também não. E nem os tataravós. Mas, um antepassado, e os meus antepassados e os de vocês, em certo momento, consentiram expressamente com a existência do Estado. E por essa razão, porque eles consentiram voluntariamente com a existência do Estado, o Estado estaria justificado. E nós, que vivemos hoje, não precisamos expressar nosso consentimento, porque nós somos herdeiros dessa vontade histórica de consentir com o Estado. Tá bom? Entenderam essa estratégia? Problema da estratégia. O problema é que não aparece em nenhum livro de história, em nenhum artigo publicado na área, em nenhum museu, em nenhum discurso de área alguma que esteja relacionado à história da humanidade tal contrato. Portanto, é bastante improvável que ele tenha existido, portanto, ele não seria um bom argumento para
escapar do problema ali causado pelo voluntarismo, que é eu expressar minha vontade de aderir ao Estado, tá bom? É, que não existiu. Eu posso dizer, cadê o registro desse contrato aí, histórico? Onde é que está documentado? Não tem. Apareceu algum documentário no History Channel? Se bem que os documentários do History Channel são bem ruins, né? Nem olha TV. Alienígenas do passado, sei lá, horrível. Tá. Vamos lá. Segunda estratégia, contrato tácito ou contrato implícito, tá? Essa aqui é bem legal, ó. O Estado, o que ele faz? Ele nos dá benefícios, né? Nos dá benefícios. Por quê? Vocês vão sair aqui na rua, vão caminhar um pouquinho, o que tem na rua? Calçamento, asfalto. Era pra nada. Asfalto, né? Vamos caminhar à noite na rua, a maior parte das ruas tem iluminação pública, né? Vocês, Mas ó, o que tem mais? Tem acesso à saúde básica. Vocês podem achar que tipo esse acesso é ruim, mas tem, tá? Tem acesso à educação básica, também podem achar que é ruim, mas tem. Acesso à segurança, também podem achar que é ruim, mas tem, tá? Então, o Estado, ele oferece uma série de benefícios dos quais vocês usufruem. Então, o argumento aqui é o seguinte: vocês, ao usufruírem dos benefícios que o Estado lhes concede, vocês estariam ao mesmo tempo concordando e justificando a existência dele, implicitamente, através do aceite desses benefícios. Por isso é contrato tácito. Valeu. Mas tem como não aceitar esse? Essa que é a crítica. Não tem Eu como já aceitar. antecipou. Como é que eu não vou andar na rua? Pois é, esse é o problema. Eu ia dar um exemplo diferente, assim, ó. Por exemplo, como é que é o seu nome? Alessandro. Alessandro. Imagine que o Alessandro tem 10 anos. Como é que é a sua relação com seus pais, ô Alessandro? Muito boa. Tá, agora imagine que é uma porcaria a tua relação com os teus pais. Tá? 10 anos tu tem. Eles te batem com frequência, te desestimulam. Entendeu? Tu é uma criança de 10 anos. Mas eles também te alimentam, né? Te dão uma alimentação básica. É obrigação. Água, claro. Água, o que mais? Acesso à saúde básica e tudo mais. Então, o que acontece? Tu depende tu tem uma relação de dependência, né? Eu, ao perguntar para você se você aceita essa condição porque você usufrui desses bens, não parece adequado. Por quê? Porque você está obrigatoriamente atirado, vamos assim dizer, nessa condição. Teria como ser diferente a vida do Alessandro do que ela é? Não. Como o João já antecipou, a nossa vida no Estado também não teria como ser diferente, porque parece que é inescapável. Eu vou, como o colega falou, vou andar voando para não pisar no asfalto, vou girar pedra nas lâmpadas do poste. Não tem como fazer isso. Então, eu viver em uma situação e aceitá-la são coisas distintas. Viver uma situação e aceitá-la são coisas distintas. Tá? Essa é a crítica. Terceiro, tá? Terceiro, contrato hipotético. Hipotético porque não tem a ver com eu expressar minha vontade, tem a ver com um experimento mental. Mais ou menos como a gente viu no primeiro trimestre, tá? Quando tinha aquela justificativa negativa do Estado. Então, eu devo imaginar uma situação em que o Estado não existe, por exemplo. E se ao Estado não existindo, eu firmaria ou não um acordo para que ele existisse? Existe uma variedade de recursos aqui para tratar do contrato hipotético. A gente vai ver no terceiro trimestre, por exemplo, a proposta bastante influente do norte-americano John Rawls. Tá? John Rawls. Tá? Contrato hipotético. Então, você vai aderir mentalmente ao Estado. Qual que é a crítica feita a essa proposta da adesão mental? É se a adesão hipotética, imaginativa, ela configuraria uma ação voluntária. Porque ela está acontecendo na nossa mente. Então a discussão aqui é se isso vai ter como consequência uma ação ou não.
se o pensamento e a imaginação pode ser configurado como uma ação. Porque senão, a gente não teria uma justificativa, pelo menos não em termos contratualistas e voluntaristas do Estado. Tá? Vocês conseguiram entender? Então é isso aí que é a aula de hoje e eu vou passar questões agora ali no lado 4. Jaciara, tu pode